No final da temporada do anime de Bleach em 2022, vimos o Ichigo adquirir não apenas uma, mas duas novas espadas, no encerramento belíssimo onde nosso protagonista finalmente aceita o seu verdadeiro eu, tanto o seu lado Hollow e Shinigami, quanto o seu lado Quincy, recém-descoberto por ele naquele arco. Mas o que muita gente não sabe é que o Ichigo passa pouquíssimo tempo usando essas duas espadas e logo depois ele volta a usar somente uma espada diferente dessas duas que a gente conheceu recentemente. Então o que será que aconteceu? Será que o Ichigo foi nerfado? Será que ele recebeu um novo power-up? Será que o Kubo decidiu mudar de ideia e não gostou da ideia dele usando duas espadas e voltou para a ideia dele usar somente uma? Esse é um tópico bem interessante e nesse vídeo a gente vai recapitular como o Ichigo adquiriu a sua verdadeira Zanpakuto, qual o nível de poder do Ichigo com essa Zanpakuto dupla e por que ele deixou de usar essas duas espadas ainda no arco final. Lembrando, galera, que aqui no canal você encontra uma playlist com vários vídeos dissecando a fundo o universo de Bleach que você encontra na página inicial do canal. E para você não perder nenhum vídeo assim que sair, lembre de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho, galera, para sempre saber quando tiver vídeo novo, ainda mais agora, né, com a volta do anime de Bleach em 2023, combinado? Recapitulando, vimos na primeira parte do anime que a espada do Ichigo, que a gente já conhecia, acabou sendo destruída pelo Jugran, braço direito do rei Quincy. Depois desse conflito, Ichigo descobre sua verdadeira origem e que tudo o que ele sabia sobre si mesmo estava errado. Aquele Ichigo branco que a gente sempre via atazanando a vida do Ichigo, que a gente sempre pensava que fosse a representação do seu poder Hollow, era na verdade a união do seu poder Hollow e do seu poder Shinigami que existem dentro dele como um só. Essa fusão aconteceu por uma propriedade do próprio Hollow branco que, além de infectar o corpo do Ichigo, também pode se fundir com o poder já existente nele, nesse caso o poder de Shinigami herdado do seu pai. Já aquele velho Zangetsu que sempre aparecia ajudando o Ichigo, aconselhando ele nos piores momentos e que a gente sempre pensava que fosse a representação do seu poder Shinigami, era na verdade a representação do seu poder Quincy herdado da sua mãe, o que justifica ele ser tão parecido com o próprio rei Quincy. Dessa forma, com o Ichigo finalmente compreendendo e principalmente aceitando quem ele era, ele escolhe ter duas espadas, uma maior representando o seu lado Shinigami e Hollow e outra menor representando o seu lado Quincy. Essa aqui ficou conhecida como a forma definitiva da Shikai do Ichigo, com ambas sendo bem diferentes do formato que todo fã de Bleach já era familiarizado. Então, diferente do Renji, que nos foi revelado pelo Ichibei, que ele usava uma versão incompleta apenas da sua Bankai, no caso do Ichigo, ele usava uma versão incompleta de toda a sua Zanpakuto, tanto sua Bankai quanto a sua Shikai, e só na conclusão desse arco que ele finalmente adquire a capacidade de empunhar a verdadeira forma da sua Zanpakuto no capítulo 542, intitulado de The Blade is Me, ou seja, a lâmina não é um amigo, inimigo ou sequer uma outra pessoa ou entidade, mas sim eu mesmo. Todas essas projeções e versões que o Ichigo enxergava dentro de si são o que compunham o seu verdadeiro eu como um todo. Poético, mas no nível que poucos shonens conseguem fazer, diga-se de passagem, meus amigos. Mas seguindo, como ficou o nível de poder do Ichigo após ele desbloquear a sua verdadeira Zanpakuto? Isso a gente consegue ter uma noção depois que ele desce do Palácio Real direto para a Seireitei, que já estava novamente sob ataque do Wonder Rage, com os Stern Ritters encarregados de eliminar os remanescentes da primeira invasão. Ichigo aparece diretamente contra o grupo da Bambieta, onde ele enfrenta ao mesmo tempo as Stern Ritters Giselle, Liu Toto, Candice e Meninas, ao mesmo tempo demonstrando capacidade de casualmente isolar as quatro usando as mãos nuas. Porém, quando a luta começa de verdade é que ele resolve inaugurar a sua nova Zanpakuto dupla contra esse tremendo quarteto. Até que as coisas vão esquentando e no capítulo 583 o Ichigo conjura casualmente um Getsuga Tensho utilizando a sua lâmina menor para anular um poderoso ataque da Candice, que já estava usando seu Valstendig, mas que logo em seguida
seguida, revida com um ataque ainda mais devastador, assim fazendo com que o Ichigo mostrasse um novo ataque do seu arsenal, chamado Getsuga Judisho. Ataque esse em que ele utiliza suas duas espadas para expelir dois Getsuga Tensho simultâneos em um ataque cruzado que acaba lidando facilmente com o poder máximo dos raios da Candice, que antes haviam paralisado até mesmo um monstro como o Zaraki Kenpachi. No caso, temos um Ichigo somente na Shikai já randomizando o nível de um Sternritter lutando a sério, o que logicamente reflete num upgrade imenso que ele obteve ao ganhar a sua verdadeira Zanpakuto. Agora, apesar da gente a princípio ter compreendido o funcionamento da Zangetsu dupla do Ichigo, na verdade a coisa não era bem como a gente pensava. O próprio Kubo chegou a abordar esse tema em uma entrevista a fim de deixar um pouco mais claro o conceito por trás dessas espadas, que não foi 100% explicado no mangá. Nessa entrevista, ele afirma que, embora não tenha sido abordado em detalhes, a Zangetsu dupla representa, na verdade, não só uma nova lâmina, como também a bainha de uma Zanpakuto, e essa sendo a verdadeira forma de como toda Zanpakuto deve ser, afinal, toda lâmina precisa possuir uma bainha para ser guardada. E essa bainha podendo assumir um formato diferente do que a gente está acostumado, como o cajado do ex-comandante Yamamoto, que se tratava da bainha da sua Zanpakuto Ryujin Jaka, e o bastão de Kisuke Urahara, sendo a bainha de sua Zanpakuto Benihime. Sim, esse é o momento da gente abrir um pouco a mente e sim, o Kubo está dizendo aqui que uma das lâminas do Ichigo, apesar de ser uma lâmina por si só, era também a representação de uma bainha. Mas vamos seguir. Até aquele momento em que o Ichigo adquire as suas duas novas espadas, você pode reparar em todo o mangá que só havia duas espadas entre todas as Zanpakuto criadas por Oetsu que não possuíam uma bainha. A primeira sendo a Sayafushi, que o Nimaiya usou para enfrentar a Schutzstaffel e que ele próprio considerava uma falha por ser tão afiada a ponto de não ser possível criar uma bainha para ela. E a segunda sendo a própria Zangetsu na sua forma incompleta. E a partir disso fica mais fácil a percepção dessa regra sendo aplicada nas lâminas duplas do Ichigo, com uma delas representando a bainha da espada, sendo a espada maior que ele empunha no braço direito, enquanto a espada menor se refere à própria lâmina da espada. Isso, obviamente, né, parece muito ser só uma desculpa do Kubo, mas visualmente até que faz algum sentido, principalmente quando a gente volta no capítulo 675, quando o Ichigo enfrenta diretamente o Yhwach usando essa nova Shikai. Logo após o Ichigo colidir com vários golpes do Rei Quincy, ele consegue despertar o poder da espada maior, que representa a sua bainha, se tornando uma espada totalmente branca. E logo temos no capítulo 677 o Ichigo invocando a sua verdadeira Bankai ao mesclar a espada lâmina com a espada bainha em um formato próximo ao que seria um encaixe da Zanpakuto, sendo a parte branca onde habita o poder Hollow dele e a parte negra onde habita o poder Quincy. Além disso, Kubo também afirma que a razão da Shikai voltar à sua forma de lâmina única é consequência do próprio Ichigo ter absorvido a bainha com a lâmina da Zanpakuto após a mesma ter sido quebrada pelo Yhwach na sua luta final. Sim, a espada lâmina do Ichigo absorveu a espada bainha do Ichigo. E a partir disso, fica unicamente a critério do próprio Ichigo dele querer usar a Zangetsu na Shikai em forma de espada dupla ou única em combate. Então o Ichigo, através do seu próprio desejo pessoal, mantém ela na forma que ele sempre foi mais adaptado a lutar e não porque ele não poderia mais usar. O que também evidencia que tanto o poder Quincy quanto o poder Hollow, referente à bainha branca da Zanpakuto do Ichigo, permanecem com ele até hoje. Essa é a explicação. Agora, a impressão que eu tenho é que o Kubo, como autor, queria que o Ichigo voltasse a usar somente uma espada e por isso ele teve que fazer esse pequeno retcon no conceito das Zanpakuto sempre estarem acompanhadas das suas bainhas, nem que a representação dessas bainhas seja um cajado, um bastão ou até mesmo uma outra espada. Querendo ou não, galera, o universo de Bleach ele permite sim uma liberdade conceitual como essa de espadas e bainhas, e dá pra gente
digerir depois de um certo tempo, né? Só acaba causando um estranhamento maior na gente porque foi um conceito explicado fora do mangá. Agora eu quero saber o que vocês acharam sobre essa mudança e sobre esse novo conceito que foi introduzido depois do final do mangá. Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que convenceu vocês ou não? Agora, caso você queira entender ainda mais a fundo sobre como o Ichigo ele conseguiu as suas duas novas espadas, eu recomendo você assistir o vídeo onde eu analiso o último episódio da temporada passada do anime de Bleach, quando ele consegue essas duas novas espadas e onde eu tento tirar o máximo de dúvida possível sobre essa mudança que ocorreu, né, no final da temporada passada. Esse vídeo vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!